Então vamos lá. Vamos lá pro primeiro, Pode então? começar. Posso começar? Pode, eu deixo você começar. Vamos lá, então. Primeiro, alteração frequente de humor sempre é diagnosticada como transtorno bipolar, mito ou verdade? Tchan, 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 tchan. E aí, gente, mito ou verdade? A gente sempre ouve falar. Eu tenho um amigo que acordou de manhã, de bem com a vida. De repente, eu encontrei ele na hora do almoço e ele tava mega mal-humorado. É bipolar essa pessoa. É uma frase assim, né? É bipolar. Eu já ouvi gente falando assim pra mim que conhece pessoas que é tripolar. Você já ouviu falar nisso? Ué, mas não é só dois? Bom, no meu conhecimento mas agora inventou mais um tipo de transtorno tripolar. Temos então, que não. voltar pra faculdade. Desse ainda eu não sei, não, Ana. Eu também não, mas tem gente que já conhece. Vamos, Tem um amigo tripolar. Meu Deus. Não, vai. Vamos voltar, então. Então, essa primeiro é mito. Mito, gente. Isso mesmo. Mito, tá bom? E a gente até falou aqui sobre essa questão dessa questão das pessoas, né? Falarem, fulano, ciclano, muda de humor, assim. Mas, gente, olha, todos nós mudamos de humor. Às vezes eu mesmo acordo mal-humorado, ela acorda num humor, sabe? E aí, às vezes, depois O humor sabe como. aí depois das 9 da manhã eu já tô melhor, às vezes ela não tá, entendeu? É verdade. E aí, os dois são bipolar? O que acontece? Né? Não, entende? Por exemplo, às vezes a Ana, né, sei lá, recebeu uma notícia do cartão dela lá, né? O povo dos cartão gosta de encher o saco da gente, né, Ana? Gosta. Tira o humor da gente, né? Spam. Nossa, liga o Spam tempo todo pra e gente, tal, não é né? verdade? Então, e aí ela tava feliz, ela, meu Deus, olha, já vem o povo do cartão lá, me encheu o saco, o povo do banco, às vezes fica ligando, né? Então a gente vê que durante o dia o nosso humor oscila muito, né? De repente a gente acorda mal-humorado, depois a gente tá bem, né? Eu mesmo, né? Às vezes, né, a Aline me manda uma mensagem e eu já tô bem de novo. Né? Ai, que amor. Né? Você entende? Então aí... Olha, ele tá amando, gente. E na toa. Tá ficando extrovertido, galera. Quem segue a gente aqui sabe, né? Quem é o introvertido e o extrovertido. Não, eu tenho que aproveitar porque hoje é aniversário dela, né? Também. Você então, tá fazendo já um marketing pra você, entendi. Viu, amor, ó. Aline, né? parabéns, viu? Por aguentar o TI. Pela pessoa maravilhosa que você é. Mas né? Então a gente tem isso. Às vezes a gente programa de fazer uma coisa ou outra. Às vezes o carro quebra, né? Então acontece várias coisas durante o dia que o nosso humor pode oscilar, gente. E isso aí não é transtorno bipolar. Exatamente. Tá? Vocês, assim, já fiquem sabendo que todo mundo pode ficar mal-humorado e daqui a pouco tá bem de novo. Né? Às vezes você tá mal-humorado lá com aquele problema na cabeça, fala, quer saber? Deixa pra lá. Né? Se eu ficar mal-humorado, não vai resolver mesmo e aí você já tá bem. Entende? Então, às vezes a gente não sabe também o que passa na vida da pessoa. Né? Às vezes a pessoa acordou mal, de mau humor, e daqui a pouco a pessoa tá bem, né? Recebeu uma notícia boa. Sei, né? Então a gente tem muito essa coisa do julgamento. Tá? A gente julga, fulano de tal é muito esquisito, a gente fala, tava bem, depois tá mal, aí agora tá bem de novo, tá? Então a gente também tem que olhar muito, né? Essa coisa, a gente não sabe o que passa na vida das pessoas, tá? E isso é um alerta mesmo. Antes de julgar, a gente tem que ver. A gente não sabe o que passa na vida das pessoas, principalmente com relação a essa questão de oscilação de humor. A gente mesmo, se a gente fosse perceber, durante o dia a gente tá bem, daqui a pouco a gente tá meio desanimado, tá triste, tá cabisbaixo, daqui a pouco a gente se anima de novo. Sim. Isso é natural. Isso é natural do ser humano, tá? E isso não é bipolaridade,
tá bom? Exatamente, porque a bipolaridade não é uma instabilidade de humor, tá? E nem oscilação. Então, o Isso. bipolar, ele não muda de humor no mesmo dia, tá? Isso não acontece com a bipolaridade. Se é uma pessoa que tá feliz e de repente no mesmo dia, né, ela fica triste, pode ser outros transtornos? Pode ser outros tipos de transtorno, tá bom? Ou pode ser, como o Tei falou, simplesmente algo natural nosso como ser humano. Mas bipolar não é. Uhum. E o número 2, qual é o próximo aí? Agora é contigo, né? É comigo? Ah, é, né? Ó, é possível ter transtorno bipolar por um longo período de tempo sem saber? Sim, isso é muito mais comum do que vocês possam imaginar, tá? A bipolaridade, geralmente ela desenvolve por volta dos 15, 25 anos nos homens, tá? A maior porcentagem, porém acontece com criança e adolescente. Dos 15 aos 25? Com os homens, né? Sim. Em maior porcentagem. Porém, pode desenvolver em crianças e adolescentes, né? E as mulheres, ela já desenvolve um pouco mais tardio, é por volta aí dos 25, 35 anos, né? Mas tem pessoas aí que ficam 8 anos sem ser diagnosticada, né, com esse tipo de transtorno. E por que que isso acontece? É por conta aí esse espaçamento entre um episódio e outro, né, entre um estágio e outro. Então, às vezes a pessoa tá ali dentro do estágio depressivo, ela inicia, né, a primeira fase dela no estágio depressivo e somente aí depois de 2 anos mais ou menos, ela vai desenvolver o episódio, né, de euforia. E acaba passando despercebida pela família. Eles não têm a percepção, né, de fazer o ligamento entre uma coisa e outra. E eles só vão buscar ajuda, tanto a pessoa quanto os familiares, quando entra num quadro extremo. Uhum. Então, isso é verdade, gente. Aí, ó, né? Acho que cabe a gente se atentar, né? Dessa questão aí, né? Não é... Às vezes pode passar anos aí, né, gente? Até a Flávia perguntou no começo, por isso que é mais difícil, às vezes, diagnosticar, né, Ana? Exatamente. Porque, às vezes, passa muito tempo sem se manifestar e depois se manifesta, né? Então, o diagnóstico não é uma coisa tão simples assim, né? Não é uma coisa simples também. E o próprio contexto, né, do bipolar, né, do transtorno também, né, acaba sendo difícil de você ter a percepção. Porque o depressivo, ele vai manifestar sintomas depressivos constantemente, né, por exemplo. Já o bipolar, não. O bipolar é diferente, ele entra em estágio, né, e tem o período em que ele tem a estabilidade, né. Uhum. É aí que tá a complexidade. Vamos lá. Vamos ao terceiro? Vamos ao terceiro. Ó, o Marcos falou pra nós que ele tá atrasado. Chegou agora. O Marcos de São Paulo, ó. Olha só. Seja bem-vindo, Seja Marcos. bem-vindo, Marcos. Vai lá. A bipolaridade é causada pelo uso constante de álcool e drogas. E aí, gente, o que vocês acham, hein? É mito. Mito. É mito, isso mesmo. Quem achou que era verdade aí, né? Acho Tava que o com pessoal, medo. É mito. Gente, funciona assim. Na verdade, álcool e drogas podem, vamos dizer assim, intensificar, podem piorar o estado, né? Mas não são causas, tá? Como a Ana falou aí, tem o fator hereditário também, né? E tem outros fatores que, né, que não são o álcool e a droga, mas eles podem, né, para quem já tem transtorno bipolar, né, o uso de álcool e de drogas pode piorar o estado, né? Isso pode acontecer, tá? Mas a gente não pode dizer que álcool e drogas causam bipolaridade, tá bom? Mas o bipolar não deve fazer uso, né? Exatamente. Não deve fazer uso. Até porque a gente falou dessa questão do humor, né? Enfim, as drogas e o álcool influenciam totalmente, né? Na questão do humor aí, tá? Então, às vezes né? No período aí da mania, já pensou? Uma pessoa, né? Eufórica e ainda bebe por cima, né? Então, pode até acontecer uma tragédia, né? A pessoa pode até tentar contra a vida no estado de mania, porque, né,
Tanto dela quanto de outra pessoa, né? Também, sim, sim. Então, né, gente, é um alerta aí, tá? Quem é bipolar, evite ao máximo, né, o uso de bebidas alcoólicas, né, e consumir também, né, drogas. É isso. Cuidado, gente, é Cuidado. perigoso.